Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Silencie a inquietude mental voltada para o exterior e interiorize sua mente. Harmonize seus pensamentos e desejos com as realidades plenamente realizadoras que você já tem em sua alma. Então, perceberá a harmonia subjacente à sua vida e a toda a natureza. Se afinar suas esperanças e expectativas com essa harmonia intrínseca, flutuará ao longo da vida nas exultantes asas da paz. A beleza e a profundidade da yoga é que ela dá essa invariável tranquilidade. A compreensão de todo o poder de pensar, falar, sentir e agir vem de Deus e de que Ele está sempre conosco, nos inspirando e nos guiando, liberta instantaneamente do nervosismo. Lampejos de alegria divina virão com essa compreensão. Às vezes, uma profunda iluminação permeia a pessoa, banindo a própria ideia de medo. Como um oceano, o poder de Deus tudo varre, irrompendo no coração como uma enchente purificadora e removendo todo o bloqueio provocado por dúvidas ilusórias, irritação e temores. A ilusão da matéria, a consciência de ser apenas um corpo mortal, é superada pelo contato com a doce serenidade do espírito, que se pode obter por meio da meditação diária. Então você saberá que o corpo é uma pequena borbulha de energia em seu oceano cósmico. Nós somos aquilo que pensamos ser. A tendência habitual de nossos pensamentos determina nossos talentos, habilidades e personalidade. Assim, pois, alguns pensam que são escritores, artistas, esforçados ou preguiçosos e assim por diante. O que aconteceria se você quisesse ser diferente do que pensa que é atualmente? Você pode argumentar que os outros nasceram com algum talento especial que você não tem, mas que gostaria de ter. É verdade, mas eles devem ter cultivado tal hábito ou habilidade em algum momento, se não nessa vida, numa vida anterior. Portanto, independentemente do que deseje ser, comece agora a desenvolver essa característica. Você pode instilar qualquer tendência em sua consciência agora mesmo, desde que injete um forte pensamento em sua mente. Daí por diante, suas ações e todo o seu ser obedecerão a esse pensamento. Jamais se deve desistir da esperança de melhorar. Uma pessoa só é velha quando se recusa a fazer esforço para mudar. Essa estagnação é a única velhice que conheço. Quando alguém diz reiteradamente, não posso mudar, sou assim mesmo, então só me resta dizer, está bem, continue desse jeito, já que decidiu ser assim. Qualquer que seja o seu estado atual, o homem pode melhorar por meio do autocontrole, da disciplina e da observância, de dieta adequada e das leis da saúde. Por que acha que você não pode mudar? A preguiça mental é a causa secreta de todas as fraquezas. Todas as pessoas têm idiosincrasias autolimitadoras. Não foram colocadas por Deus em sua natureza, mas sim criadas por você mesmo. É isso que você precisa mudar, lembrando-se de que esses hábitos, peculiares à sua natureza, nada mais são do que manifestações de seus próprios pensamentos. Em última análise, todas as coisas são feitas de consciência pura. Suas aparências finitas resultam da relatividade da consciência. Portanto, se quer mudar qualquer coisa em si mesmo, você tem de modificar o processo dos pensamentos
que causam a materialização da consciência em diversas formas de matéria e de ações. Esse é o único modo de remodelar sua vida. Felizmente, podemos começar a praticar a qualquer hora e em qualquer lugar, nos concentrando em desenvolver as boas qualidades de que estamos carentes. Se nos falta força de vontade, nos concentremos nisso, e por meio de um esforço consciente, seremos capazes de criar uma poderosa força de vontade em nós mesmos. Se queremos nos libertar de temores, devemos meditar sobre a coragem, e no devido tempo, estaremos livres dos grilhões do medo. Em termos simples, tudo o que você tem que fazer é afastar os pensamentos que deseja destruir, substituindo-os por pensamentos construtivos. Essa é a chave do céu e ela está em suas mãos. A primeira coisa a fazer é praticar a introspecção. Faça uma apreciação de você mesmo e de seus atos e descubra o que está impedindo o seu caminho. Frequentemente, é a inércia ou falta de atenção e de esforço íntegros e definidos. Às vezes, existem hábitos que precisam ser arrancados do jardim de sua vida, como as ervas daninhas, a fim de que a verdadeira felicidade possa deitar raízes com mais firmeza. Um dos segredos do progresso é a autoanálise. A introspecção é um espelho que reflete o recôndito da mente, que de outra forma permaneceria oculto para você. Faça um diagnóstico de suas falhas e separe as boas tendências das más. Analise o que você é, o que deseja tornar-se e as fraquezas que o estão impedindo. Milhões de pessoas nunca analisam a si próprias. Mentalmente são produtos mecânicos da fábrica do ambiente em que vivem, preocupadas com café da manhã, almoço e jantar, trabalhando, dormindo, indo daqui para ali a fim de se divertirem. Elas não sabem o que, nem o porquê estão procurando e tampouco compreendem porque jamais encontram felicidade perfeita ou satisfação duradoura. Esquivando-se da autoanálise, elas permanecem como robôs, condicionadas pelo seu meio. A verdadeira autoanálise é a melhor arte do progresso. Todos deveriam aprender a se analisar desapaixonadamente. Anote diariamente seus pensamentos e aspirações. Descubra o que você é, não o que imagina ser. Porque quer fazer de você aquilo que deveria ser. A maioria das pessoas não muda porque não vê seus próprios erros. Quem ainda não mantém um diário mental deve iniciar essa prática salutar. O conhecimento do quanto e de que maneira falhamos em nossas experiências diárias da vida pode nos estimular a fazer maiores esforços para sermos aquilo que devemos ser, mantendo esse diário e usando discernimento para destruir os hábitos que geram dores e sofrimentos, tanto para nós como para os outros, poderemos nos livrar deles. Todas as noites deveríamos nos questionar: durante quanto tempo estive hoje com Deus? Deveríamos analisar também quantos pensamentos profundos tivemos, quantos dos nossos deveres realizamos, quanto fizemos pelos outros, como enfrentamos as diversas situações do dia. Se olhar os gráficos de sua mente, você poderá ver se está progredindo diariamente. Você não quer se esconder de si mesmo. Você precisa saber exatamente como é. Mantendo um diário de suas práticas de introspecção, você será capaz de vigiar seus maus hábitos e estará melhor preparado para destruí-los. Às vezes parece difícil ser bom, enquanto é fácil ser mal. E também tem-se a impressão de que abandonar as coisas ruins é como perder algo. Mas eu digo que você nada perde a não ser as tristezas. Tudo o que os grandes mestres desaconselharam é como mel envenenado. E eu digo, não experimente. E você pode retorquir, mas é doce.
Bem, meu raciocínio é que depois de experimentar sua doçura, ele o destruirá. O mal foi feito doce para iludi-lo. Você tem que usar seu discernimento para distinguir entre mel envenenado e aquilo que é do seu interesse. Evite o que acabará por lhe fazer mal e opte pelo que lhe dará liberdade e felicidade. Tristeza, doença e fracasso são os resultados naturais das transgressões às leis de Deus. Sabedoria consiste em evitar tais violações e encontrar paz e felicidade dentro de você mesmo, por meio dos pensamentos e atos em harmonia com o seu eu real. Sempre que houver um desejo avassalador em seu coração, use o seu discernimento. Pergunte a você mesmo: esse desejo que estou procurando satisfazer é bom ou mal? Desejos materiais encorajam nossos maus hábitos, sugerindo falsas esperanças de satisfação e felicidade. Nessas horas, cada qual deve convocar seus poderes de discernimento para desvendar a verdade. Maus hábitos conduzem, em última análise, à infelicidade. Descobertos, eles se tornam impotentes para dominar o homem com suas garras causadoras de infortúnios. Resistir às tentações não é a negação de todos os prazeres da vida. É ter controle superior sobre aquilo que realmente você quer fazer. Estou lhe mostrando o caminho para a verdadeira liberdade e não a falsa sensação de liberdade, que, na verdade, o está compelindo a fazer o que os seus hábitos ditam. Aquele que cria não fica esperando uma oportunidade, culpando as circunstâncias, o destino ou os deuses. Ele agarra as oportunidades ou as cria com a varinha mágica de sua vontade, de seu esforço e de seu discernimento inquiridor. Antes de dedicar-se a encargos importantes, sente-se quieto, acalme os sentidos e os pensamentos e medite profundamente. Você será então guiado pelo grande poder criativo do Espírito. Seja o que for que você deseje fazer, pense nisso até que esteja completamente absorto nessa ideia. Pense e planeje. Aí então, espere certo tempo. Não faça nada de repente. Dê um passo e pense mais. Algo em você lhe diz o que fazer. Faça isso e pense um pouco mais. Uma nova orientação virá. Aprendendo a mergulhar fundo no seu interior, você unirá sua consciência com a superconsciência da alma, de modo que, com infinita força de vontade, paciência e intuição, você poderá desenvolver essas ideias embrionárias de êxito. Tão logo tenha um pensamento correto, trabalhe nele. Algumas pessoas têm uma boa ideia, mas não têm tenacidade suficiente para concebê-la completamente e colocá-la em prática. Você tem de ter coragem e perseverança e pensar: verei minha ideia realizada. É possível que eu não tenha êxito nesta vida, mas farei o esforço. Pense e haja. Pense e haja. Essa é a maneira de desenvolver o seu poder mental. Cada ideia é como uma pequena semente, mas é preciso cultivá-la. Muitas pessoas tentam realizar alguma coisa no domínio do pensamento, mas desistem quando surgem as dificuldades. Só as pessoas que visualizaram seus pensamentos com muita intensidade é que foram capazes de manifestá-los na realidade. A imaginação, o poder de imaginar ou visualizar, é um fator muito importante no pensamento criador. Mas a imaginação precisa amadurecer e transformar-se em convicção. Não se pode conseguir isso sem uma vontade forte, mas você deve imaginar algo com todo o poder de sua vontade. A imaginação se converterá em convicção, e quando for capaz de sustentar essa convicção contra todos os obstáculos, ela se tornará realidade.
Faça desenhos mentais de pequenas coisas e leve-os adiante, fazendo com que se materializem, até que seus grandes sonhos também se realizem. Os homens que têm êxito são aqueles com previsão suficientemente forte para produzir, em suas mentes, imagens indeléveis daquilo que desejavam construir ou produzir nesta terra. Apoiados pelo agente financeiro de sua habilidade criativa, empregam a força de vontade como empreiteiro, a atenção minuciosa como carpinteiros e a paciência mental como a necessária mão de obra para materializar, na vida real, o resultado ou o objeto desejado. Sempre que desejar criar alguma coisa, não confie em fontes externas. Aprofunde-se e procure a fonte infinita. Todos os métodos de êxito empresarial, todas as invenções, todas as vibrações musicais, todos os pensamentos inspiradores e obras escritas estão registrados nos anais de Deus. Trabalhe no progresso de suas relações com Deus. Isto é a parte mais importante de todo o pensar criativamente. O homem mais sábio é aquele que procura Deus. O mais bem-sucedido é aquele que encontrou Deus. O êxito não é uma questão simples. Não pode ser avaliado apenas pela quantidade de dinheiro e bens materiais que você possua. O significado do êxito é muito mais profundo. Só pode ser determinado na medida em que sua paz interior e seu controle mental o tornam capaz de ter felicidade em quaisquer circunstâncias. Esse é o verdadeiro êxito. Os melhores professores jamais o aconselharão a ser negligente, mas lhe ensinarão a ser equilibrado. Sem dúvida, você tem que trabalhar para alimentar e vestir o corpo. Mas se permitir que um dever seja contraditório com o outro, não se tratará de um verdadeiro dever. Milhares de homens de negócios estão ocupadíssimos em acumular riquezas, se esquecendo de que também estão criando um bocado de doenças cardíacas. Se o dever para com a prosperidade faz esquecer o dever com a sua saúde, deixa de ser um dever. A pessoa deve envolver-se de maneira harmoniosa. É inútil dedicar atenção especial para cultivar um corpo maravilhoso se ele abrigar um cérebro de tolo. A mente também precisa ser desenvolvida. E se você tem saúde perfeita, prosperidade e conhecimentos intelectuais, e mesmo assim não é feliz, isso significa que ainda não alcançou êxito em sua vida. Quando puder verdadeiramente dizer, sou feliz e ninguém pode me roubar essa felicidade, você será um rei. Terá encontrado a imagem de Deus dentro de você. Outra característica do êxito é que não apenas trazemos resultados harmoniosos e benéficos a nós mesmos, mas também compartilhamos esses benefícios com os demais. A vida deveria ser principalmente serviço. Sem esse ideal, a inteligência que Deus lhe deu não está se dirigindo a seu objetivo. Quando, ao servir, você esquece o pequeno ego, sente o grande eu do espírito. Assim como os raios vitais do sol nutrem a todos, você deve espalhar os raios da esperança no coração dos pobres e dos abandonados, despertar coragem no coração dos que perderam ânimo e ligar de novo a força no coração dos que se julgam fracassados. Quando você compreende que a vida é uma alegre batalha pelo dever e ao mesmo tempo um sonho fugaz, quando você se impregna com a alegria de tornar os outros felizes, lhes oferecendo gentileza e paz, aos olhos de Deus, sua vida é um êxito. Qualquer trabalho realizado com espírito correto traz a vitória sobre você mesmo. O que conta é a atitude com que você trabalha. A preguiça mental e o trabalho de má vontade estragam o indivíduo. Frequentemente as pessoas me perguntam, como é que o senhor consegue fazer tantas coisas? É porque faço tudo com o maior prazer e com o espírito de servir.
Interiormente, estou com Deus o tempo todo. E, embora dormindo muito pouco, sempre me sinto bem porque cumpro meus deveres com a atitude correta. É um privilégio servir. A falta de disposição mental para o trabalho vem acompanhada de apatia e falta de energia. Entusiasmo e boa vontade vão de mãos dadas com novos suprimentos de energia. Baseado nesses fatos, podemos entender a sutil relação existente entre vontade e energia. Quanto maior a vontade, mais inesgotável é a energia. Se o seu trabalho na vida é humilde, não fique pedindo desculpas por isso. Orgulhe-se, pois está cumprindo o dever que lhe foi designado pelo Pai. Ele precisa de você no lugar específico em que você está. As pessoas não podem todas desempenhar o mesmo papel. Enquanto trabalhar para agradar a Deus, todas as forças cósmicas virão harmoniosamente em seu auxílio. Aos olhos de Deus, nada é grande ou pequeno. Se não fosse pela sua exatidão, ao construir o pequenino átomo, poderiam os céus ostentar as orgulhosas estruturas de Vega ou Arcturo? Diferenças entre importante e sem importância são com certeza desconhecidas ao Senhor. Senão, pela falta de um alfinete, o cosmos desabaria. Procure fazer as pequenas coisas de maneira extraordinária. Você deve progredir. Procure ser o melhor em sua profissão. Expresse o poder ilimitado da alma em tudo o que fizer. Você precisa permanentemente originar e produzir novos êxitos e não tornar-se um autômato. Todo trabalho purifica-se executado com a motivação correta. Há dois modos pelos quais nossas necessidades podem ser atendidas. Um é o modo material. Por exemplo, quando estamos doentes, podemos ir a um médico em busca de tratamento. Mas chega uma hora em que nenhum auxílio humano surte efeito. Aí, então, buscamos a alternativa, o poder espiritual. Aquele que fez nosso corpo, mente e alma. O poder material é ilimitado e, quando falha, recorremos ao ilimitado poder divino. Analogamente, no que se refere às nossas necessidades financeiras, quando já fizemos o melhor possível e ainda assim não foi suficiente, nos voltamos para esse outro poder. Conhecer Deus é a maneira mais importante de curar todas as doenças, físicas, mentais e espirituais. Assim como as trevas não podem permanecer onde existe luz, assim também as trevas das doenças são expulsas pela luz da perfeita presença de Deus ao penetrar no corpo. O ilimitado poder de Deus trabalha implicitamente em todos os métodos de cura, sejam eles físicos, mentais ou vitais. Esse fato jamais deve ser esquecido, pois se o paciente depende do método e não de Deus, ele automaticamente dificulta e limita o livre fluxo do poder curativo. Seu dever é levar as necessidades à atenção de Deus e desempenhar seu papel em ajudá-lo, a fazer com que esse desejo se realize. Por exemplo, no caso de doenças crônicas, faça o máximo para ajudar a promover a cura, mas no fundo de sua mente tenha consciência de que, em última análise, o auxílio só pode vir de Deus. Uma fonte limitada de proteção para o homem reside em pensar firmemente que, como filho de Deus, ele não pode ser afetado pela doença. Faça o máximo para eliminar as causas da doença e então permaneça absolutamente sem temor. Existem tantos germes em toda parte que, se você começar a ter medo deles, será completamente incapaz de gozar a vida. Seja destemido. Mantenha-se sorridente em seu interior, pulsando com profunda alegria, sempre pronto para agir com a ambição espiritual de ajudar os outros. Tais atitudes não são apenas bons exercícios para a mente,
Elas também conservam um corpo constantemente abastecido de renovada energia cósmica. Aquele que encontra alegria dentro de si mesmo constata que seu corpo está carregado de correntes elétricas, energia vital proveniente não dos alimentos, mas de Deus. Se você sente que não pode sorrir, fique diante de um espelho e, com os dedos, arme um sorriso em sua boca. Isso é realmente importante. Quando uma pessoa está alegre interiormente, ela atrai o auxílio do inexaurível poder de Deus. Quer dizer, uma alegria sincera, não a que você exibe exteriormente, sem senti-la interiormente. Quando sua alegria for sincera, você será um milionário de sorrisos. Um sorriso genuíno distribui a energia cósmica, prana, a todas as células do corpo. O homem feliz é menos sujeito a doenças, pois a felicidade de fato atrai, para o corpo, um maior suprimento da universal energia vital. No cofre da mente estão todas as correntes da escravidão, bem como as chaves da liberdade. O poder da mente traz consigo a infalível energia de Deus. Este é o poder de que você precisa no corpo. E existe um modo de levá-lo para ele. A comunhão com Deus mediante a meditação. Quando sua comunhão com Ele for perfeita, a cura será permanente. Tudo o que o Senhor criou foi para nos testar, para trazer de volta a imortalidade da alma sepultada dentro de nós. Essa é a aventura da vida, seu único propósito. E a aventura de cada um é diferente, singular. Você deve estar pronto para lidar com todos os problemas de saúde, da mente e da alma, com métodos indicados pelo bom senso e com fé em Deus, sabendo que na vida ou na morte, a sua alma permanece invicta. Não deixe a vida derrotá-lo, derrote a vida. Se você tiver uma vontade forte, poderá superar todas as dificuldades. Afirme, mesmo em meio às agruras, o perigo e eu nascemos juntos, e eu sou mais perigoso do que o perigo. Essa é uma verdade de que você se deve lembrar sempre. Aplique-a e verá que funciona. Não se comporte como um mortal servil. Você é um filho de Deus. Muita gente receia os problemas da vida. Eu nunca tive medo deles, porque sempre rezei. Que o teu poder, Senhor, cresça em mim. Conserva-me na consciência positiva de que, com o teu auxílio, eu sempre posso superar as minhas dificuldades. Desde que você é feito à imagem de Deus, acreditar que as provas por que passam implicam dificuldade maior do que o poder de sua divindade para superá-las é crer numa inverdade. Lembre-se, não importa o que suas provas sejam, você não é demasiadamente fraco para lutar. Deus não admitirá que você seja tentado além do que é capaz de enfrentar. São Francisco enfrentou tribulações maiores do que você poderia imaginar, mas não se deu por vencido. Pelo poder da mente, ele superou esses obstáculos, um por um, e unificou-se com o Senhor do Universo. Por que não ter esse mesmo grau de determinação? Use todas as provações que lhe vierem como oportunidades para aprimorar-se. Quando passa pelas provas e dificuldades da vida, é comum que você reaja. Por que isso tem que acontecer comigo? Em vez disso, você deveria considerar cada prova uma picareta, com que cavar o solo da consciência, dando vazão à fonte interior de fortaleza espiritual. Cada prova deveria revelar o poder oculto que você tem dentro de si próprio, como um filho de Deus feito à sua imagem. Fugir dos problemas pode parecer a solução mais fácil, mas você só se fortalece quando luta com um adversário forte. Quem não tem dificuldades, não cresce. A vida nada vale se não for uma ininterrupta superação de problemas.
Cada problema que aguarda a solução em suas mãos é um dever religioso que a vida lhe impõe. Qualquer fuga de problemas, físicos ou mentais, é uma fuga da vida, já que não pode haver vida que não seja cheia de problemas. Enfrente a tudo e a todos, no campo de batalha da vida, com a coragem de um herói e o sorriso de um conquistador. Quando minhas provações se tornaram muito grandes, busco a compreensão, primeiro em mim mesmo. Não ponho a culpa nas circunstâncias, nem tento corrigir os demais. Primeiro eu me interiorizo, tento limpar a cidadela do espírito para remover tudo o que obstrua a toda poderosa e plenamente sábia expressão da alma. Esse é o modo de viver que produz o êxito. Doenças e dificuldades nos trazem uma lição. Nossas experiências dolorosas não foram feitas para nos destruir, mas para incinerar nossas impurezas e nos apressar na nossa volta ao lar. Ninguém está mais ansioso pela nossa libertação do que Deus. A cortina de fumaça da ilusão se interpôs entre Deus e nós, e Ele lamenta que o tenhamos perdido de vista. Ele não gosta de ver seus filhos sofrerem tanto, morrendo por causa de bombas que caem, de doenças terríveis e de hábitos de vida errôneos. Deus lamenta isso tudo, pois nos ama e nos quer de volta. Se pelo menos você fizesse o esforço, à noite, de meditar e estar com Ele, Ele pensa tanto em você e você não foi abandonado. Foi você quem o abandonou, o seu verdadeiro eu. Quando você toma as experiências da vida como seu professor e aprende com elas a verdadeira natureza do mundo e o papel que você desempenha nele, essas experiências se tornam guias valiosos para chegar à satisfação e à felicidade eternas. Em certo sentido, a infelicidade é sua melhor amiga, porque o impulsiona a buscar Deus. Quando você começa a ver claramente a imperfeição do mundo, começa a procurar a perfeição de Deus. A verdade é que Deus está usando o mal, não para nos destruir, mas para nos desiludir de seus brinquedos, das distrações desse mundo, de modo que possamos buscá-lo. Obrigado por se juntar a nós nessa busca interior. Como foi a sua experiência? Nos deixe saber nos comentários. E se achou útil, compartilhe com seus amigos.